verdade. Eu li do capítulo 27 ao versículo 46. Hoje vou estar lendo o capítulo, começando no capítulo 28. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Então vamos ler. Capítulo 28 de Gênesis. Isaac chamou a Jacó, abençoou-o e ele ordenou, dizendo: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-lhe, ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Mebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que se estavam deitados juntos a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra sobre a boca do poço
para dar de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. E disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem, aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu a de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e o abraçou, beijou-o e levou à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas as coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne? E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e deu à luz a um filho, e chamou-o Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu
ouviu que eu era desprezada e deu-me também este, e chamou a Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor, por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou a Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventuradas, e chamou Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite, e ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-a Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-o Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouvindo-a, e a tomou fértil. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou-o José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, com Raquel, deu à luz a José. Disse Jacó a Labão: deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como cresceu teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei
de trabalhar também por minha casa. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, se me fizeres isto. Tomarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ao meu salário, estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-lhe nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de águas, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentas. Li do capítulo 28 ao versículo 43 do capítulo 30. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Tchau!